Olá pessoal, eu sou o professor Richardson Lima e estou aqui convidado pelo professor Levi Felipe, diretor do Instituto Humaniza, com muita honra para participar desta série de lives promovidas pelo Instituto com temas e assuntos variados e com certeza com professores totalmente gabaritados em cada área, em cada assunto específico, né? Eu sou consultor financeiro, tenho formação em tecnologia, MBA em administração e negócios, especialista em gestão de projetos, especialista em gestão por processos e com experiência no mercado financeiro, onde trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar, de fazer parte do quadro funcional de grandes organizações do mercado financeiro nacional. Eu tenho experiência tanto com o público de forma direta, pois já trabalhei em agências bancárias, como também, digamos assim, em áreas internas, né? Eu cheguei a fui gerente financeiro um dos maiores bancos cooperativos do Brasil. Enfim, vamos trazer uma visão geral aqui, né, sobre o tema, porque quando nós falamos sobre qualquer assunto ligado à gestão financeira pessoal, para algumas pessoas isso se torna algo chamado invasão de privacidade. Existem pessoas que literalmente elas não sabem nem mesmo falar sobre o assunto, elas têm medo de falar sobre o assunto, elas têm receio, né? Digamos assim, muitas pessoas, eu já tive a oportunidade de falar com pessoas e que disseram: caramba, Richardson, olha, é melhor a gente não falar sobre esse assunto não, porque eu tenho ojeriza, simplesmente eu não consigo administrar o meu próprio bolso, eu não consigo administrar as minhas finanças. Mas você quer ver uma coisa? Isso é uma grande verdade. Pesquisas revelam que 3 entre 4 famílias possuem alguma dificuldade em chegar ao final do mês com os seus rendimentos. Isso é muito sério, querido. Isso muitas vezes porque não faz parte do cotidiano do brasileiro de forma geral, né? A busca por informações que ajudem, que auxiliem no processo de gestão do dinheiro. Se nós fizermos uma análise na relação tempo-complexidade, hoje nós estamos sujeitos a um mundo, no que diz respeito a finanças, muito mais complexo do que o de gerações anteriores à nossa. Ou seja, a geração de nossos pais, a geração de nossos avós, né? Quem aqui talvez já não tenha ouvido falar: caramba, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, naquela época colocavam dinheiro embaixo do colchão. Não é verdade? Mas hoje não é assim que funciona. Não é verdade? Hoje muitas pessoas elas pensam em quê? Muita gente quer ser investidor. Não é verdade? Eu queria investir, mas eu não tenho dinheiro para investir. Na realidade, não é que você não tenha dinheiro, é porque lhe falta o quê? Planejamento. Falta planejamento, falta o quê? Educação financeira, falta o quê? Falta gestão financeira. Não é verdade? Então, nós, com o passar dessa live, nós vamos analisando alguns pontos e chegaremos num ponto onde poderemos, assim, talvez de forma simples, mas mostrar a você como você pode, neste momento, pelo menos, iniciar o processo de gestão. Melhorar a forma como você trata o dinheiro. Você quer ver uma coisa? Muita gente fala de dívida. Eu estou muito endividado. O alto nível de endividamento de inúmeras famílias, ela passa diretamente pela total ausência de educação financeira e também, querido, pela facilidade ao crédito.
Agora você tem, agora não, já de algum tempo, mas você tem aí instituições, você tem empresas que fornecem empréstimo para negativado. Não é verdade? E muitas vezes a pessoa, vou pegar um empréstimo para poder limpar o meu nome, quando na realidade ela acaba sujando mais ainda, né? Vai piorar a sua situação. Por quê? Porque não consegue planejar, porque não consegue ver as coisas a curto, a médio e a longo prazo. Dessa forma, a renda das pessoas ela fica comprometida. Ela fica totalmente comprometida com o quê? Com pagamentos mensais, com prestações mensais, e isso de várias formas, como por exemplo, carnê, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, tudo muito fácil, não é verdade? Mas muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender que gestão financeira ela tem que servir não somente para pagar as contas, mas para planejar o seu futuro. Afinal de contas, todos nós queremos ser felizes, não somente no amor, mas também no bolso. Não é verdade? Eu acredito que você vai concordar comigo. Com isso, querido, a capacidade econômica de consumir produtos que lhe tragam qualquer satisfação, alguma satisfação, um produto que você goste, algo que você gostaria de comprar, ou até mesmo a realização de um sonho, a realização de um projeto, ou a conclusão de objetivos, o alcance de objetivos da sua vida, muitas vezes elas se tornam inalcançáveis. Ok? Elas se tornam inalcançáveis. Né? Eu vou sempre bater nessa tecla, a tecla da falta de gestão, a tecla aqui do medo, a tecla aqui da falta de informação, da falta, né, de procurar saber verdadeiramente como funciona e como você pode mudar a sua vida no que diz respeito ao seu bolso, no que diz respeito às finanças. Um outro ponto muito importante que eu gostaria de trazer aqui para você é a falta de cultura coletiva da sociedade em torno deste tema chamado finanças pessoais. Nas escolas, por exemplo, ainda muito pouco é falado sobre o assunto. Bom, está certo que nós já tivemos uma grande evolução, né? Aliás, digamos, uma certa evolução de uns tempos para cá, mas ainda longe de ser o ideal. Bom, quantas famílias têm o hábito de se reunir para discutir e elaborar um orçamento familiar? Quantas? Vamos pegar a sua, por exemplo. Você está vendo essa live sozinho, né? Sobre finanças pessoais, ou de repente você está sentado com sua esposa, com sua noiva, com sua namorada, com planejamento para casar. Você já parou, ou com sua mãe, com seu pai, ou você viu sua mãe ou seu pai fazendo, ou alguém da família, um amigo, seja lá quem for, mas você já viu alguém parar para fazer isso, ou pelo menos pensar, poxa, né, eu acho que a gente deveria parar, sentar e fazer o nosso orçamento, ver quanto nós ganhamos, o que nós gastamos, né, isso aqui nós recebemos certo mês a mês, mas isso aqui pode vir como um recurso extra, quais são as despesas fixas, não é verdade? E aí? Será que você já viu alguém fazer ou você mesmo já pensou em fazer? Não é verdade? Quantas pessoas nem mesmo pensam nisso? Não é verdade? Então, isso infelizmente é um hábito das famílias, é um hábito do brasileiro como um todo, né? O interessante
é que todos lidam com dinheiro. Todos nós lidamos diariamente com dinheiro. Seja ele pela cédula, não é verdade? Seja ele pela cédula, seja ele pelo cartão de débito, seja ele pelo cartão de crédito, seja ele por transferências bancárias, pelo Pix, DOC, TED, depósitos, enfim, todos nós diariamente lidamos com dinheiro, mas pouquíssimas pessoas se dedicam a entender. Olha que interessante, querido. Poucas pessoas se dedicam a entender, ou a pelo menos tentar entender como gerir melhor os recursos conquistados. Você já parou para pensar nisso? Como você poderia... Você já parou para entender o seu mundo? Colocou a coisa, né? Abriu um caderno, pegou uma calculadora. Às vezes nem precisa de calculadora, mas é sempre bom ter, né? Uma calculadora e começou a anotar tudo, suas receitas, quanto você ganha, né? Se você ganha alguma comissão, se você vende alguma coisa por fora. Você já fez isso? Já parou para fazer isso? Querido, isso é de suma importância. É de suma importância para que você tenha um bom desenvolvimento financeiro. Ok? Algo que me chama também muita atenção é o fato de que muitas pessoas ignoram o assunto. Sabe por que motivo? Simplesmente por acharem que possuem um relacionamento de inteira perfeição com o dinheiro, quando na verdade possuem uma falsa sensação de conhecimento do que costumamos chamar de a arte de gerir dinheiro. Bom, fica aqui neste início uma pergunta. E você? Como é o seu relacionamento com o seu dinheiro? Primeira coisa que eu gostaria de falar com você é sobre mudança de hábitos. Vamos falar agora um pouco sobre a importância da mudança de hábitos. De uma forma geral, as famílias elas possuem como sua principal renda, fonte de renda, o trabalho assalariado formal. Muitos buscam a famosa segurança no trabalho de carteira assinada, mas o que vemos hoje é a crescente informalização do trabalho, não é verdade? O trabalho autônomo. E com a rotina do dia a dia, as famílias elas procuram outras maneiras, vamos dizer assim, criativas, não é verdade? O brasileiro é muito criativo para alcançar uma renda extra. O que acontece quase que em sua totalidade é aquela grande questão, aquela grande pergunta, né, das famílias. Por que o meu dinheiro não dá para pagar todas as despesas? Por que o meu dinheiro não dá para pagar todas as contas? Ou talvez aquela célebre frase, não é verdade? Não tem jeito, eu só trabalho para pagar contas. E qual é a resposta mais comum? Eu ganho muito pouco, eu ganho uma mixaria, é por isso que não dá para eu pagar minhas contas, eu tenho muita conta, né? O dinheiro não rende, o dinheiro não dá, eu ganho muito pouco. Na verdade, eu queria fazer aqui uma observação com você. Preste atenção, não é somente com as pessoas de baixa renda, com poder aquisitivo menor,
que esse problema do descontrole financeiro ele acontece, tá? O descontrole financeiro ele também ocorre em famílias que possuem um nível socioeconômico mais elevado, tá? As pessoas falam, a pessoa tem dinheiro, né? Não é bem assim, não é bem assim. Nem sempre a pessoa que ganha melhor tem a sua vida financeira controlada. É lógico que também existem famílias com condições financeiras semelhantes a ambos os casos citados, né? Tanto pessoas com uma renda menor, né, quanto pessoas com um nível socioeconômico melhor, mais elevado, que vivem melhor, tá? Que são livres de problemas financeiros crônicos, mas são pessoas que já possuem uma conscientização, são pessoas que já possuem hábitos, digamos, diferenciados da maioria das famílias que possuem problemas financeiros, vivem em desertos financeiros, tá? A grande questão na mudança de hábitos é entender, presta atenção nisso, porque é muito importante. A grande questão na mudança de hábitos é entender que o equilíbrio financeiro não se dá apenas pela capacidade em gerar recursos, tá? Por quanto você ganha de salário, porque eu tenho uma renda alta, tá? Não é isso, não é somente isso. Além disso, é necessário você entender que reduzir os seus gastos, reduzir as suas despesas é de extrema importância no processo de busca pelo equilíbrio financeiro. O controle de gastos, ele produz resultados quase que imediatos e produz benefícios constantes e crescentes ao longo do tempo. É bem assim, querido. O objetivo básico no processo de educação financeira é trazer uma conscientização, é trazer um entendimento de como manter os gastos de acordo com a renda. Ou seja, como manter as despesas de acordo com as receitas. Você quer ver uma coisa? Não adianta nada você ganhar R$1.000 e gastar 1.500. Como também não adianta nada você ganhar R$10.000 e gastar 15.000, querido. Não é somente o quanto você ganha, ou somente o quanto você gasta. É o equilíbrio entre ganhar e gastar. Isso é uma mudança de hábito. A conquista deste equilíbrio vem através da sua mudança. Mas para isso você precisa decidir. Você precisa tomar uma decisão. Ninguém muda se não quiser. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Um outro ponto crucial neste processo é ter consciência da necessidade de poupar. Quando eu falo poupar, querido, não é você pegar o dinheiro, eu vou escolher X valor, Y valor, um valor talvez que esteja fora do seu enquadramento, talvez esteja fora da sua realidade, né? E não é isso. Eu vou colocar na poupança, não é isso que eu quero dizer com poupar.
tá? Poupar vai mais além do que se colocar dinheiro na poupança. Ser um poupador significa gastar menos do que se ganha. Repete comigo isso aí. Ser um poupador significa gastar menos do que se ganha. E isso é processual. Isso é um processo. É algo que você não consegue da noite para o dia, mas, professor Richardson, o senhor não está me ajudando, o senhor não está me incentivando. Não, muito pelo contrário. Eu estou mostrando para você a verdade. Porque não adianta eu falar para você, ó, vai lá e coloca na poupança R$100 por mês. Não é assim que funciona. É planejamento de acordo com o seu cenário econômico. Ok? Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Poupar, ser um poupador, significa gastar menos do que se ganha. Quando eu dei o exemplo acima, se você não adianta você ganhar R$1.000 e gastar 1.500, não adianta você ganhar R$10.000 e gastar R$15.000. Agora adianta você ganhar R$1.000 e gastar 850. Adianta você ganhar R$10.000 e gastar 8.500. Vai de acordo com o seu nível de vida. Mas para todo nível de vida é necessário um equilíbrio. Ok? É importante também, é necessário, muito importante e necessário, ter um entendimento da necessidade de se ter o chamado fundo de reserva. Professor, o que é fundo de reserva? Fundo de reserva é um valor que você tenha guardado mesmo. Você não pode mexer, tá? Guardado mesmo, fundo de reserva, para suprimento de necessidades emergenciais. Ou seja, as chamadas despesas incertas. Aquilo que acontece de surpresa, vai te pegar de surpresa. Enfim, meu querido, não tem jeito. Você precisa pôr em prática pelo menos 5 itens que eu vou te dizer agora. São 5 itens muito importantes. O primeiro, anotar, somar e planejar seus recebimentos e pagamentos. É muito, querido, num caderno mesmo, numa agenda, numa folha de caderno, uma folha de papel ofício, né? Compra um caderno, coloca lá mês de janeiro, mês de fevereiro, coloca lá quanto você recebeu. Forma mais simples de se fazer, tá? Existem orçamentos mais elaborados, tá? Mas eu estou pincelando aqui para você algo muito simples. Pontos muito importantes que você deve pôr em prática. O primeiro, vou repetir, anotar, somar e planejar seus recebimentos e pagamentos, ok? O segundo, avaliar os seus bens, pelo menos uma vez no ano. É muito importante você iniciar o ano avaliando aquilo que você conseguiu no ano anterior, para que você possa analisar e fazer uma comparação da sua evolução, ok? A sua evolução financeira, a sua evolução patrimonial, tá? Isso é muito importante, isso mexe com a sua autoestima, você vê as coisas funcionando. Caso o resultado seja o inverso, significa que você precisa se empenhar um pouco mais, meu querido. O terceiro item é ter o hábito de poupar. Ter o hábito de poupar. Ter consciência de quanto você ganha, ter consciência
de ter o seu fundo de reserva, ter consciência de que você precisa poupar, ou seja, neste caso, guardar um dinheiro. Para quê, professor? Você tem sonhos? Você quer comprar alguma coisa? Você quer comprar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? É necessário. Fundo de reserva é uma coisa. Guardar dinheiro para os seus sonhos, para os seus objetivos é outra, completamente diferente. Não se esqueça, o hábito de poupar, né? Essa questão do poupar, ser um poupador, é você gastar menos do que você ganha, ok? O quarto item, ter cuidado com a quantidade de prestações e o valor destas prestações. Tenha cuidado, principalmente com os cartões de crédito. Muito cuidado. Eu quero ter 2, 3, eu preciso de 4 cartões de crédito. Talvez a sua renda seja compatível apenas para que você tenha um cartão de crédito. Então tome cuidado com o buraco negro do cartão de crédito, ok? Além disso, tem os carnês, né, financiamentos, você precisa comprar aquilo naquele momento, de extrema necessidade, você não pode aguardar para comprar mais à frente, daqui a 4, 5 meses, colocar como objetivo, né? Existem os objetivos, nós podemos falar isso mais à frente, tem os objetivos primários, os objetivos secundários, os objetivos intermediários, os objetivos principais e os objetivos intermediários. Isso é muito importante também para que você possa alcançar os seus objetivos, tá? Para você mensurar aquilo que você vem conquistando através da sua escolha em mudar as suas rotinas e começar a se utilizar de uma inteligência financeira, sendo assim mais, digamos, educado financeiramente. Então, o quarto item, ter cuidado com a quantidade de prestações e o valor destas prestações. E o último item que você deve pôr em prática, querido, é se posicionar sempre esperando imprevistos, né? O fundo de reserva, eu falei há poucos instantes, é importantíssimo para que você não desconfigure o seu orçamento mensal. Ok, meu querido? Nunca se esqueça, porque isso não é somente para finanças, é para a sua vida. Ninguém muda se não quiser. Para que haja mudança, é necessário que você tome uma decisão. Agora, é com você. A decisão é sua. O que você vai decidir? Vai continuar na mesma? Ou vamos em busca do nosso crescimento financeiro? Eu tenho certeza que você vai escolher crescer. Na próxima sessão desta live, vamos tentar criar uma rotina prática, simples. Vamos a alguns passos e assim eu peço para que você não me abandone, continua comigo na próxima sessão. Olá pessoal, estamos aqui de volta e vamos trazer a você um modelo simples, mas bastante eficiente, para que você inicie o processo de, enfim, se organizar para obter uma melhor qualidade de vida em suas finanças, ok? Então vamos lá. O que significa a palavra organizar? Significa pôr em ordem, arrumar. Se manter organizado é muito importante em todas as áreas de sua vida. E no que diz respeito às suas finanças, isso não é diferente. Talvez você tenha dificuldades até de manter o seu quarto arrumado. Então, chegamos a uma pergunta: como podemos nos organizar? Falaremos adiante de 5 passos que devemos dar para iniciarmos neste processo
de organização financeira? Bem, vamos ao primeiro passo. Fazer um diagnóstico de sua vida financeira. Fazer um diagnóstico é identificar a situação atual de algo ou de alguém. Neste caso, estamos falando de sua vida financeira. A grande frustração de muitas pessoas, e talvez até mesmo a sua frustração, seja receber o seu salário e em menos de um mês, ou até em um prazo menor do que este, perceber que o seu dinheiro simplesmente desapareceu. Para identificar o que chamamos de ralo, é de suma importância anotar todos os gastos, todos mesmo. Muitas vezes as pessoas se assustam quando começam a anotar os seus gastos, pois realmente não possuem noção do quanto realmente gastam. Veja o exemplo neste slide. Você já pesquisou com outras operadoras de telefonia celular e TV por assinatura pacotes melhores com valores mais em conta? Sim, isso é possível. A concorrência ela é muito grande e ninguém quer perder. Outro ponto em que encontram um excesso e um certo descontrole de gastos são nos famosos lanchinhos diários ou de fim de semana. Em um de nossos trabalhos de mentoria, descobrimos que um cliente gastava em torno de R$ 150 por mês só com empadinhas. A questão não é deixar de comer as empadinhas ou deixar de fazer os lanches, mas controlar este fluxo de gastos. Este exemplo mostra bem a importância do anotar. Adquira e mantenha este hábito. Bem, agora que você já percebeu para onde está indo o seu dinheiro, é necessário respirar fundo, mudar alguns de seus hábitos, manter o foco e seguir em frente. O segundo passo básico para organizar suas finanças é mentalizar possíveis sonhos, metas e objetivos de vida. Quais são os seus sonhos? Aos noivos e noivas de plantão, o sonho do casamento. Para alguns, a troca ou a compra de um bom carro. Para outras tantas pessoas, a sua casa própria. Ou também aquela tão sonhada viagem. É importante que o seu sonho ou os seus sonhos estejam vivos dentro de você. Afinal de contas, é muito importante termos objetivos e lutarmos para alcançar estes objetivos. Lembre-se que apenas sonhar não nos faz conquistar. É necessário fazermos algo a mais. Está na hora de você colocar a sua cabeça para funcionar, ser criativo e buscar novas maneiras de fazer dinheiro e de gerar recursos. Seus sonhos podem sim ser realizados. O terceiro passo básico é definir os sonhos a serem realizados, determinar um valor monetário para a realização de cada um destes sonhos e estabelecer um prazo para realizá-los. Da mesma forma que utilizamos o exercício de anotar todos os gastos, todas as despesas, assim faremos com os nossos sonhos. Faça uma lista com todos os seus sonhos pessoais, todos os sonhos que você deseja incluir os seus sonhos em família. Assim você, com certeza, terá o apoio de todos neste processo. E da mesma forma, dos gastos e despesas. Não se esqueça de anotar cada sonho almejado. Após criar esta lista, pesquise o valor necessário para a realização de cada sonho. Logo em seguida, defina as prioridades para a realização de cada um e defina assim os prazos, o tempo para a conquista e realização de cada sonho. Defina-os como curto, médio e longo prazos. Curto prazo. Estes devem ser realizados em até um ano.
Médio prazo, estes devem ser realizados entre 1 e 5 anos. E longo prazo, que devem ser realizados em um prazo acima de 5 anos. Precisamos encontrar satisfação neste trabalho de organização. Portanto, lembre-se sempre que seus sonhos serão sua prioridade. Bom, nós já vimos 3 dos 5 passos básicos em busca da organização financeira pessoal. Entendemos que devemos anotar todos os nossos gastos e despesas para descobrirmos o chamado ralo. Entendemos também que devemos mentalizar possíveis sonhos, metas e objetivos de vida. No terceiro passo, aprendemos a definir os sonhos que queremos realizar, determinando um valor monetário e um prazo de realização para cada sonho, em curto, médio e longo prazo. Neste quarto passo, falaremos sobre planejar um orçamento. Ao planejar um orçamento, devemos buscar algo chamado equilíbrio financeiro. Saber exatamente suas receitas dentro do mês. Saber isso é muito importante para obter o equilíbrio em relação às suas despesas. Anote suas receitas e diminua as suas despesas. E a partir daí, você terá uma visão mais clara se está vivendo no azul ou no vermelho. Lembre-se que neste orçamento deve haver espaço para os seus sonhos. Não esqueça que seus sonhos devem ser sua prioridade. E quando falamos de sonhos no orçamento, o ideal é que seja reservado pelo menos 30% do valor de sua renda para este item. Talvez você pense ser impossível neste momento. E não tem problema se você não conseguir trabalhar com este percentual. Você está iniciando no processo de educação financeira e, portanto, vamos começar com pouco. Mas o importante é verdadeiramente começar. Vá ajustando suas despesas atuais e faça cortes quando possível. Se o seu saldo orçamentário neste momento não está positivo, não está no azul, tenha a certeza de que com estes passos, em breve, você chegará lá. Bem, o quinto passo é pensar em poupar. Quando utilizamos o termo poupar, as pessoas já pensam logo em caderneta de poupança. Na verdade, quando falamos poupar, estamos trazendo a ideia de economizar e evitar o desperdício. Deixar de gastar com coisas supérfluas. Pense que se você tiver em mente o conceito real de poupar, terá condições de guardar mais dinheiro para os seus sonhos e para algo que também deve fazer parte do seu orçamento. Estou falando do fundo de reserva, ou reserva de emergência, ou reserva estratégica. Esta reserva é utilizada para cobrir gastos eventuais com manutenção do carro, manutenção da casa, despesas com saúde, entre outras diversas coisas. Afinal de contas, nunca sabemos quando o carro pode precisar de uma manutenção de emergência ou quando necessitaremos fazer alguma visita na farmácia. O correto é que pelo menos 10% de sua renda mensal seja destinado a este chamado fundo de reserva. Este fundo de reserva também pode ser utilizado para oportunidades que surgirem. E o ideal é ter pelo menos de 6 meses a 1 ano de suas despesas fixas disponíveis nessa reserva. Assim, quando surgirem imprevistos, você ficará despreocupado neste período. Após a realização dos 5 passos básicos para a organização do trabalho, surge uma pergunta: onde vou guardar todo este dinheiro? Bom, este é um ponto que gera dúvidas em praticamente 100% das pessoas que iniciam o processo de reeducação financeira. Fique tranquilo, pois não vou indicar a você a guardar o dinheiro embaixo do colchão. Quando falamos de sonhos,
devemos nos lembrar que existem aqueles que determinamos realizar a curto prazo. E no caso do fundo de reserva, podemos precisar do recurso a qualquer momento, pois são acontecimentos inesperados, imprevisíveis. Portanto, os valores determinados para os sonhos a curto prazo e o fundo de reserva devem ser colocados em um investimento que seja fácil de utilizar, que seja fácil de sacar, sem carência para recebimento. A isso chamamos de liquidez. É importante frisar que cada um dos seus sonhos possui um prazo diferente de conquista. Assim, para cada prazo existe um investimento mais adequado a se fazer. Eu indico que, inicialmente, guarde os seus recursos aonde você já está acostumado a trabalhar. Se você está iniciando no processo de controle financeiro pessoal, busque em primeiro lugar fazer todos os ajustes que puder em seu orçamento. E somente gerando o hábito de poupar, somente quando o hábito de poupar estiver dentro de você, procure um conhecimento maior sobre investimentos. Agora, temos uma nova maneira de lidar com o dinheiro. Estou trazendo aqui um antes e um depois, mas a realidade de muitos é que nem mesmo este antes demonstrado neste slide é feito. Enfim, antes a visão era pegar as receitas e diminuir as despesas. Se sobrasse alguma coisa, era lucro. Mas agora priorizamos os nossos sonhos, ou seja, nossa receita, menos o percentual para os nossos sonhos, menos o percentual para fundo de reserva, menos as nossas despesas. Estes objetivos somente são possíveis de serem conquistados logo após a análise e o realinhamento das despesas. No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor Robert T. Kiyosaki descreve a famosa corrida dos ratos, onde trabalhamos para ganharmos dinheiro e pagarmos as contas até ficarmos novamente sem dinheiro. E então trabalhamos mais e mais, entrando neste loop. Este é um ciclo que nunca tem fim e verdadeiramente nos traz a sensação de sermos escravos das contas e nada mais. O objetivo deste método, trazendo os sonhos como prioridade, é fugir desse círculo vicioso, fazendo com que cada pessoa tenha a oportunidade de lutar e se organizar em busca da realização de seus sonhos, metas e objetivos de vida. Bom, acredito que são muitas informações, não é verdade? Portanto, tenha calma. Mesmo que você esteja encontrando alguma resistência para começar este trabalho, eu preciso te dizer que isso é completamente normal. Você é totalmente capaz de mudar a sua situação econômica. Você é completamente capaz de gerir o seu dinheiro. Acredito que com as informações disponibilizadas nesta live, você pode ter uma visão melhor sobre educação financeira. O intuito aqui é fazer com que você tenha consciência da importância de se educar financeiramente. Não se preocupe se você nunca conseguiu guardar dinheiro. Não importa qual será o percentual de sua renda que você conseguirá reservar para os seus sonhos. O importante mesmo é que você adquira o hábito e tome gosto em poupar. Quando você menos esperar, vai se surpreender com a evolução de sua vida financeira. Acredite, nunca é tarde demais para crescer e prosperar. Bom, meus queridos, nós estamos chegando ao final desta live. Eu espero que você tenha gostado da forma como o tema foi abordado, o conteúdo trazido. Foi um conteúdo um pouco mais simples, mais objetivo. Mas eu quero dizer a você que existem outras formas mais detalhadas e mais elaboradas de montar este planejamento, de criar este orçamento. Eu gostaria
de agradecer a você por ter ficado comigo aqui até o final. Quem sabe mais à frente teremos uma nova oportunidade, novas oportunidades para elaborarmos um conteúdo mais profundo sobre o tema. A você que faz já um controle financeiro, parabéns. Acredito que algumas dicas você possa encaixar dentro do trabalho que você já faz, mas eu dou a você os meus singelos parabéns, congratulações, e eu gostaria de incentivar você que está me acompanhando aqui, mas que nunca pensou que fosse possível, independente do valor que você ganha, da sua receita, né, do seu salário, do seu nível salarial, se você ganha 1.000, 2.000, 3.000, 1 salário, 2 salários, 3 salários, 5 salários, 10 salários, independente do valor, não é pelo valor salarial, e sim pela mudança de hábitos. É pela sua decisão em mudar, é pela sua decisão em crescer. Então, eu incentivo você, eu desafio você a começar. Você nunca dará o segundo passo se não der o primeiro. E isso não é somente nas finanças, é para a sua vida. Eu sempre acredito que o melhor de Deus ainda está por vir. Então, meu querido, é dessa forma que nós devemos acreditar. O melhor de Deus sempre chegará. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.